Êxodo capítulo 9. Javé disse a Moisés: apresente-se ao faraó e diga a ele: assim diz Javé, o Deus dos hebreus, deixe meu povo partir para que me sirva. Se você não o deixar partir, e o continuar segurando à força, a mão de Javé vai ferir, com uma peste maligna, o rebanho do campo, os cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Javé, no entanto, fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos dos egípcios, de modo que nada perecerá do que pertence aos filhos de Israel. Javé estabeleceu um prazo. Amanhã Javé fará isso no país. Javé cumpriu sua palavra no dia seguinte. E morreram todos os animais dos egípcios, mas não morreu nenhum dos animais dos filhos de Israel. O faraó mandou averiguar e viu que do rebanho de Israel nenhum animal havia morrido. No entanto, o faraó endureceu o coração e não deixou o povo partir. Javé disse a Moisés e a Arão: peguem do forno um punhado de cinza, e Moisés o atire no ar diante dos olhos do faraó. A cinza se transformará em pó sobre todo o território egípcio e cairá sobre homens e animais, produzindo úlceras e chagas em toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza do forno, apresentaram-se ao faraó, e Moisés a jogou para o ar, e os homens e animais ficaram cobertos de tumores e chagas. Os magos, por causa dos tumores, não puderam ficar de pé diante de Moisés, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Javé, porém, endureceu o coração do faraó e este não os ouviu, exatamente como Javé tinha predito a Moisés. Javé disse a Moisés: levante-se de madrugada, apresente-se ao faraó, e diga a ele: assim diz Javé, o Deus dos hebreus, deixe meu povo partir para que me sirva, pois desta vez mandarei todas as minhas pragas contra você, contra seus ministros e contra o seu povo, para que você saiba que não há ninguém como eu em toda a terra. De fato, se eu já tivesse estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, você teria desaparecido da terra. Entretanto, foi exatamente para isto que eu o conservei de pé, para lhe mostrar a minha força e para que minha fama se espalhe por toda a terra. No entanto, você continua a reter o meu povo e não o deixa partir. Veja bem, amanhã, a esta mesma hora, farei cair uma pesada chuva de pedras, como nunca se viu no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, portanto, mande recolher seus animais e tudo o que você tem no campo, porque os homens e animais que estiverem no campo e não se refugiarem sob um teto vão morrer por causa da chuva de pedras. Os ministros do faraó que respeitaram a palavra de Javé apressaram-se em dar refúgio a seus escravos e colocar o rebanho em estábulos. E aqueles que não deram importância à palavra de Javé deixaram os escravos e o rebanho no campo. Javé disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em todo o território egípcio, sobre homens e animais e sobre toda a vegetação. Então Moisés estendeu a vara para o céu, e Javé mandou trovões e chuva de pedras, e caíram raios sobre a terra. E Javé fez cair chuva de pedras no território egípcio. Caiu chuva de pedras acompanhada de raios. Era uma chuva tão forte como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que começou a ser nação. A chuva de pedras destruiu tudo o que havia no território egípcio, feriu tudo o que se encontrava no campo, homens e animais, destruiu a vegetação campestre e quebrou todas as árvores do campo. Só não houve chuva de pedras na terra de Gésen, onde viviam os filhos de Israel. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão, e lhes disse: desta vez eu pequei. Javé é justo, e eu com meu povo somos ímpios. Rezem a Javé, porque já bastam esses trovões e a chuva de pedras. Eu os deixarei partir, e vocês não ficarão mais aqui. Moisés respondeu: quando eu sair da cidade, estenderei as mãos para Javé. Os trovões cessarão e não haverá mais chuva de pedras, para que você saiba que a terra pertence a Javé. Quanto a você e seus ministros, porém, eu sei que vocês ainda não temem o Deus Javé. O linho e a cevada se perderam, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava florescendo. O trigo e o centeio, porém, não se perderam, porque são tardios. Moisés saiu do palácio do faraó e da cidade. E estendeu as mãos para Javé. Os trovões e a chuva de pedras cessaram, e parou de chover sobre a terra. Ao ver que a chuva, as pedras e os trovões tinham parado, o faraó continuou a pecar, endurecendo o coração, tanto ele como seus ministros. O coração do faraó se endureceu. E ele não deixou partir os filhos de Israel, exatamente como Javé tinha predito a Moisés.